Olá pessoal, bom, uma informaçãozinha antes de a gente começar a falar aí do artigo 122 do Código Penal. No vídeo anterior houve uma dificuldade imensa para a gente conseguir baixar esse vídeo e lançar aí no sistema. Então agora eu vou dividir esse artigo em pequenos, mais curtos e vários vídeos aí para ficar mais fácil o trabalho. Isso está demorando um pouquinho para registrar aí no sistema as nossas videoaulas, ok? Então vamos lá. Artigo 122 do Código Penal, ainda relacionado à aula dessa semana, participação em suicídio ou em automutilação, ok? Artigo 122 do Código Penal diz lá: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Então o legislador menciona aí três comportamentos, três condutas no mesmo tipo legal. Você pode auxiliar alguém a participar do suicídio ou da automutilação, induzindo, instigando ou prestando auxílio material ao indivíduo, tanto para o suicídio como agora para a automutilação. Uma observaçãozinha: a quem for estudar o artigo 122, ele sofreu uma alteração no final de 2019. Portanto, quem pegar a doutrina de 2019 para estudar o artigo 122 vai encontrar uma certa dificuldade, porque houve uma alteração até significativa no artigo 122. Portanto, obras atualizadas a respeito do 122 a partir de 2020, ok? Então vamos lá. No artigo 122, vocês verificam que tanto o suicídio como a automutilação, por si só, não é crime, ok? Veja que o legislador tipifica a conduta de alguém, de um terceiro que participa do suicídio ou da automutilação. Aí sim nós temos crime. Veja que interessante. Há crime da participação de um fato considerado atípico. Isso é importante vocês terem essa noção, ok? Há o crime quando uma terceira pessoa, quando alguém participa de um fato atípico, ok? Esse é uma informaçãozinha aí relevante para a gente começar a entender o artigo 122. Tanto não é crime suicidar-se, tanto não é crime automutilar-se, que no Código Penal, lá no artigo 146, parágrafo 3º, inciso 2, o legislador é claro ao mencionar lá que se a vítima estiver na iminência de cometer um suicídio ou uma automutilação e uma terceira pessoa, para evitar o suicídio, para evitar a automutilação, atacar essa pessoa, lesionando-a, não responde pelo crime. Lesionando ou até mesmo, se não houver lesão, entendendo-se aí como uma hipótese de constrangimento ilegal. Então não há lesão corporal, não há constrangimento ilegal quando uma terceira pessoa age para evitar o suicídio ou a automutilação. É uma excludente da ilicitude inserida aí no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal. Dá uma verificadinha lá no 146, vocês vão entender tranquilamente isso. É óbvio que lá no 146 não está inserida a possibilidade de automutilação, que ela foi inserida no Código Penal agora no final de 2019. Mas, por analogia, in bonam partem, ela também acaba incluindo aí a automutilação. Então veja, no homicídio, que nós acabamos de estudar agora no artigo 121, quando uma pessoa convence outra a matar a vítima, no artigo 121, homicídio, quando uma pessoa convence outra a matar a vítima, o executor, aquele que vai lá e mata, é autor do crime de homicídio.
Aquele que induziu é o partícipe do crime de homicídio. No artigo 122 do Código Penal, olha como a situação se inverte. No artigo 122 do Código Penal, o executor do suicídio, o executor da automutilação é vítima. Tá? O executor é vítima. O partícipe é o autor do crime de participação em suicídio ou em automutilação. Repetindo, para ficar mais fácil o entendimento aí para vocês. Quando a situação for de homicídio, tá? A pessoa que convence a outra a se matar, tá? A pessoa que convence a outra a se matar é o executor, a pessoa, voltando, no homicídio, quando uma pessoa convence outra a se matar, aquela pessoa que se mata, tá, é o executor. A pessoa que mata a vítima é o executor. Aquela pessoa que convenceu o executor a matar a vítima é partícipe do crime de homicídio. No artigo 122, o executor é a própria vítima, enquanto o partícipe é o autor, ok? Seguindo, então, a análise ainda do artigo 122, muita atenção, acabei de mencionar a Lei 13.968, de 26 de dezembro de 2019, alterou, então, o artigo 122. Antes dessa lei, portanto, antes de 26 de dezembro de 2019, para a existência do suicídio, e era só o suicídio, era necessário a existência de lesão corporal de natureza grave ou morte para haver o crime. Agora, a partir da 13.968, de 26/12/2019, para existir o suicídio ou para existir a automutilação, ele ocorre com lesão grave, com lesão gravíssima, com morte ou mesmo sem lesão alguma, haverá o crime definido no artigo 122, ok? Então, olha que interessante a situação e que eu já havia feito uma informaçãozinha a respeito disso em sala de aula. Veja, o artigo 122 está inserido no capítulo 1 do título 1 do Código Penal. O título 1 trata dos crimes contra a pessoa, o capítulo 1 trata dos crimes contra a vida. Portanto, o bem jurídico tutelado é, no capítulo 1, a vida humana. Ok? E também mencionei para vocês que o artigo 122 do Código Penal, como é crime doloso contra a vida, é julgado pelo tribunal do júri. Tá? Na participação, portanto, para a automutilação, o dolo do agente, isso é muito importante, na participação para a automutilação, o dolo do agente tem que ser voltado para a morte. Se o dolo do agente for voltado para a lesão corporal, porque o 122, com a alteração sofrida, ele continuou a estar no título 1, capítulo 1 do Código Penal. Portanto, crime contra a pessoa, capítulo 1 tutelando a vida. Logo, na automutilação, o dolo do agente, daquele que participa da automutilação, induzindo, instigando ou auxiliando, precisa ser voltado para a morte da vítima. Se for voltado o dolo para a lesão corporal, não há o crime do 122, não há o crime de artigo algum, uma vez que no Código Penal, nós já estudamos isso no ano passado, não cabe analogia in malam parte, ok? Portanto, essa ressalva é bastante significativa, tá? O dolo do agente na automutilação precisa estar voltado para a morte da vítima, tá? Os dois conceitos agora que a gente extrai aí do artigo 122.
Suicídio. O que vem a ser o suicídio? Suicídio nada mais é do que a eliminação direta e voluntária da própria vida. Portanto, é a vítima voluntariamente, por vontade própria e diretamente, ela própria fazendo isso, eliminando a sua própria vida. A mesma situação ocorre em relação à automutilação. Na automutilação, é a lesão voluntária e direta, é a lesão voluntária e direta dos tecidos internos e externos do corpo humano. Precisa ficar claro que nas duas situações a ação da vítima precisa ser realizada por ela própria, diretamente, e ela precisa ter vontade voltada para a eliminação da sua vida ou voltada para a sua automutilação. Tá? Havendo coação para a morte, o agente responde por homicídio, porque se houve coação, a vítima não realizou o ato voluntariamente, ela realizou mediante a coação do terceiro. Portanto, se houve coação, apesar de coagida ela própria retirar a vida ou ela própria se automutilar, é óbvio que ela o fez não de forma voluntária e sim involuntária. Logo, a coação para a morte, o indivíduo responde, aquele que coagiu responde por homicídio, tá? Em razão da não voluntariedade da vítima. Se a coação for voltada para a automutilação e o dolo do agente for o de matar, ele responde por homicídio. Se o dolo for de lesionar, for só de ferir, e aí ele responde pela lesão corporal. Então veja, se for uma coação para a automutilação, responde por homicídio se o dolo for de matar. Responde por lesão corporal se o dolo do coator for só de ferir, ok? Isso é importante no caso que nós estamos analisando. Outro ponto relevante para a gente tratar aqui é qual é a diferença de suicídio e homicídio consentido. Diferença de suicídio e homicídio consentido. No suicídio, acabamos de mencionar lá os requisitos exigidos, no suicídio a execução é pela própria vítima. Já no homicídio consentido, a execução, os atos de execução se dá por meio do terceiro. Para ficar bem claro a diferença de uma coisa e para outra, eu tentei aí colocar um exemplo para ajudá-los no entendimento da diferença existente entre o suicídio e o homicídio consentido. Então veja o que eu mencionei para vocês. Se a vítima se coloca no alto de um prédio, 13, 14 andares, ela está lá na iminência de se lançar. Se o terceiro se aproxima da vítima e a incentiva ao salto mortal, tá? Então ele aproxima da vítima, alguns metros da vítima ali, e começa, pula, 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 a vítima se lança lá de cima. Nesta situação, o terceiro vai responder pelo crime definido no artigo 122 do Código Penal. Nós estamos diante da participação em suicídio, ok? Se a vítima está no alto de um prédio, na iminência de se lançar, e chega o terceiro se aproxima dela, e ela então menciona, olha, eu vou me jogar, mas ainda me falta coragem, você me empurra, e aí o terceiro chega lá e a empurra, nós estamos diante do chamado homicídio consentido. A mesma situação, o mesmo raciocínio se dá quanto à automutilação, desde que em relação à automutilação, volto a repetir, o dolo do agente for voltado para a morte, uma vez que o artigo 122 está inserido no capítulo 1 do título 1 do Código Penal, ok? Essa é a diferença existente aí entre suicídio e homicídio consentido. Isso é bastante importante, vocês precisam ficar atentos a esses detalhezinhos. Um outro ponto a ser tratado é
coautoria e participação aí no artigo 122 do Código Penal. É permitido? Admite-se tanto coautoria como participação? Sem dúvida nenhuma, é perfeitamente possível as duas situações no artigo 122. E para ilustrar essa situação, eu passei para vocês mais um exemplozinho. Imagine o indivíduo A e o B juntos, ao mesmo tempo, no mesmo contexto fático, eles instigam a vítima à morte ou à automutilação, incentivando a vítima à automutilação com a finalidade, com o dolo voltado para a morte. Se A e B instigam a vítima à morte ou à automutilação e a vítima se mata ou se automutila, nós estamos diante de coautoria para o artigo 122 do Código Penal. Mas se o indivíduo A, instiga o B a instigar a vítima a praticar o suicídio ou a automutilação, aí, nessa situação, o A é o partícipe e o B é o autor. Mais difícil essa situação na prática, mas teoricamente perfeitamente possível, ok? O A instigou o B, portanto, o A não realizou os atos de execução inseridos no artigo 122, o B, convencido pela instigação do A, acaba convencendo a vítima ao suicídio ou à automutilação. Aí, nessa situação, o A é o partícipe, o B é o autor do crime definido no artigo 122. Sujeito passivo. O sujeito passivo, no artigo 122, precisa ser pessoa determinada ou pessoas determinadas. Portanto, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, desde que num contexto que as individualiza, que as determina, que as indica de forma direta. A instigação genérica é fato atípico, não é crime. Para entender essa situação, eu mencionei. Se uma pessoa escreve um livro ou escreve um artigo, enfim, que venha a ser publicado ou pelas redes sociais ou por uma editora qualquer, e neste livro ou nesse artigo ele acaba incentivando os seus leitores ao suicídio ou à automutilação, ela acaba atingindo um número indeterminado de pessoas. Quais são as pessoas que vão ser induzidas, instigadas à prática do suicídio ou da automutilação? Os leitores desse livro, os leitores desse artigo. Quem são essas pessoas? Quais são essas pessoas? Onde que elas estarão? Não é possível determinar. Nesse caso, instigação genérica não é crime. Portanto, precisa ser uma pessoa determinada. Nesse videozinho a gente para por aqui para facilitar. Os próximos são a sequência do artigo 122 para vocês não se perderem. Então, finalizou um, inicia o outro, que vocês conseguem acompanhar aí a sequência, ok? Vamos para o próximo então.